No nosso último vídeo, nós falamos sobre os problemas que envolvem trabalhos em grupo. Agora é hora de destrinchar como fazer trabalhos em grupo. Introvertendo. Olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, podcaster e organizador do Introvertendo, que é essa plataforma que traz autistas para falarem de diversos temas. Hoje nós estamos com um certo problema técnico, então eu tive que trazer de volta o meu microfone. E esse é o segundo vídeo de uma série sobre trabalhos em grupo. E dessa vez eu quero falar um pouco sobre ações práticas que podem ser tomadas por autistas na hora de trabalhar em grupo. É claro que eu preciso afirmar que o que eu vou falar aqui não funciona necessariamente para todo mundo, não existe receitas prontas, e se você quer uma intervenção muito mais eficiente, muito mais específica às suas necessidades, é importante procurar um profissional médico. Então, tudo que for dito aqui são algumas lições práticas que você pode utilizar e que talvez podem funcionar ou não, certo? Nós falamos aqui que trabalhos em grupo é um desafio para neurotípicos e neurodiversos, mas quando se trata de autistas, às vezes questões muito básicas da convivência social precisam ser ditas literalmente. Então vamos à nossa primeira questão: como entrar num grupo? Partindo do pressuposto que você está dentro de uma escola, numa situação ideal, e o professor ou a professora vai anunciar um trabalho em grupo, são 3 situações que podem acabar ocorrendo. A primeira é, num anúncio de trabalho em grupo, você monta o seu grupo. Essa situação é mais difícil porque você precisa ter uma certa capacidade de liderança e um certo charme dentro do ambiente da sala de aula para que você tenha cacife para montar o seu próprio grupo. Existe também uma segunda opção. Você conhece alguém de confiança dentro da sala de aula e pede para essa pessoa te incluir no grupo dela. Essa opção é ideal para quem não é líder e também muito prática para quem não quer ficar sobrando. E a terceira opção é você esperar todo mundo montar os seus grupos e você ficar com a galera que sobrar. Essa é uma opção que normalmente você tem que evitar porque sempre dá errado. Sempre dá desgosto, sempre dá sobrecargas, enfim. São sempre experiências ruins do ponto de vista social. Supondo que dessas 3 opções você escolheu a primeira ou a segunda, você tem que ter em mente algumas questões e aí eu vou dar esses passos e você está livre para concordar ou discordar, certo? Primeira coisa, quando você é líder de um grupo, supondo que você escolheu a primeira opção, você tem que dar espaço para as pessoas se expressarem. Você tem que deixar elas falarem, mesmo que você discorde do ponto de vista delas. Quando você não dá espaço para as pessoas falarem, você cai num risco de se tornar uma espécie de ditador. E isso é muito comum entre autistas que têm verdades arraigadas muito fortes dentro de si e causam conflitos com muita facilidade. Agora, se você entrou dentro de um grupo, você tem que fazer presente dentro das discussões, participar, enfim, de uma forma bastante amigável. Mas como ser uma pessoa amigável? Então vamos lidar com isso literalmente. Primeiro, deixe as pessoas falarem. Se você conhece, você tem um domínio muito grande sobre o tema que você vai abordar neste trabalho, é muito possível que provavelmente você vai querer falar tanto sobre esse assunto do ponto de vista que você vai sufocar as outras pessoas. E nesse caso, você precisa criar uma espécie de meio termo entre aquilo que você quer expressar e o ambiente social, aquilo que ele pede. Uma questão também que você tem que parar para pensar é você não forçar o seu ponto de vista. Muitas das vezes, autistas acham que as outras pessoas estão discordando do seu ponto de vista porque não entenderam. Não, às vezes elas simplesmente discordam ou acham o seu ponto de vista inválido. E o mais importante nesses pontos não é entrar em conflito, é muitas vezes você deixar de lado e partir para a próxima. Outra questão é que os seus métodos não funcionam para todo mundo. Autistas muitas vezes têm uma forma muito rígida de lidar com seus cronogramas, com seus projetos, com as suas formas de fazer as coisas. E aquilo que funciona para você, que te organiza, muitas das vezes organiza os outros. Então você também tem que pensar um pouco nisso. Se os seus métodos não estão funcionando com as outras pessoas, é porque provavelmente o mais adequado para elas são outras formas. Se você está fazendo uma atividade em grupo, é muito possível que seja de bom grado você compartilhar sua função com outra pessoa. E compartilhar sua função não é simplesmente você fazer junto com outra pessoa. Você pode até fazer a sua parte sozinho, mas é importante você chegar para outra pessoa, mostrar aquilo que você fez e tentar colher um feedback, uma opinião. Muitas das vezes isso pode ajudar o seu trabalho a ficar ainda melhor, ou talvez pode te ajudar a se encaixar na sintonia do grupo. E tem uma coisa também muito importante que você tem que pensar. Muitas das vezes, o perfeccionismo de muitos autistas os fazem esquecer que às vezes o grupo não quer a melhor coisa do mundo, o melhor trabalho do mundo. Às vezes eles simplesmente querem algo para cumprir uma nota.
E aí você não pode acabar exigindo muito das pessoas a perfeição, porque elas não querem isso. Então você acaba tendo que encontrar qual é o ritmo do grupo e tentar se adaptar a ele. Mas também tem uma coisa muito importante, não é porque você vai se adaptar ao grupo que você vai se sobrecarregar por causa dos outros. Se as pessoas começarem a te jogar muitas funções, você tem que encontrar mecanismos de não permitir com que isso venha a te tornar uma espécie de pessoa que faz tudo do grupo enquanto todo mundo se escora em você. Se houver tensões entre algumas pessoas do grupo, é importante que você ou converse com uma pessoa do grupo com quem você tenha confiança, que você tenha uma relação próxima, ou, se isso não for possível, converse com alguém externamente. Nunca lave roupa suja. O que significa lavar roupa suja? É você falar mal das pessoas sem que elas possam se defender, ou muitas das vezes no próprio ambiente que elas convivem. Isso traz muito mais problemas que soluções. E por fim, é importante ler algumas coisas sobre atividades em grupo. Se você tiver paciência, existem vários blogs e várias publicações na internet, só você dar uma googleada, que você vai encontrar muitas dicas de como lidar em grupo. E quando a gente fala em lidar em grupo, existem várias formas, diferentes contextos, seja no ambiente escolar, seja no ambiente da internet. Então muitas vezes aquilo que eu estou dizendo aqui pode parecer muito abstrato, pode parecer muito complexo. Então é importante você tanto ler outras coisas, como também você discutir esses temas com pessoas mais próximas de confiança. Infelizmente, quando se trata de atividades coletivas, muitas das vezes você só acaba sabendo como lidar, tentando, fazendo, quebrando a cara, como diria aquela expressão, fazendo até uma hora dar certo. Eu queria que você dissesse aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Quais são as técnicas que te ajudaram em trabalhos em grupo? Também queria que você, se possível, inscrevesse no canal do Introvertendo, se você ainda não é uma pessoa inscrita. E no nosso próximo vídeo eu vou falar sobre o seguinte: muitas das vezes há como você evitar trabalhos em grupo. Então, nesses casos, como fazer atividades individuais e como elas podem ser produtivas. Então, até a semana que nós formos falar sobre isso e até mais.